Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e esse é o último episódio da segunda temporada, infelizmente, mas teremos a terceira temporada, então não fiquem preocupados que tem muito mais por aí. Junto comigo, minha parceira, Giovana Cajueiro Toffolo, vai me ajudar a fazer mais um programa. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Paul. Olá, pessoal que está assistindo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, sou consultora de carreira e negócios, além de coach e parceira do Paul na Growth. E eu nem acredito que a gente já está acabando a segunda temporada. Passou muito rápido, um projeto muito interessante. A gente ainda vai trazer muitas outras pessoas, insights para vocês. Mas hoje, para fechar a segunda temporada, a gente vai trazer uma pessoa muito especial, que é a Érica Martins. Ela é sócia da Grant Thornton, uma auditoria que tem crescido muito nos últimos anos. E a Érica vai compartilhar conosco um pouquinho sobre a sua trajetória de carreira e tudo que ela passou para chegar onde ela está hoje. Então, roubando aí a fala do meu parceiro Paul, já pega um caderninho, pega uma caneta e anota, porque os insights vão ser aos montes. E a gente, assim como você, vai aproveitar muito a entrevista de hoje. Com certeza. Tá muito bacana essa entrevista, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Olá, Érica, muito obrigado pela sua disponibilidade e generosidade em nos ajudar a fazer mais um programa. E a gente está aqui curioso para conhecer a sua história, para você compartilhar um pouquinho com os nossos telespectadores. Olá, tudo bom? Olá, Giovana, olá, Paul. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão importante e que realmente precisa para o nosso mercado falar sobre carreira, né, e trazer aí as experiências das pessoas no mercado. E falando um pouquinho sobre a minha carreira, eu comecei a trabalhar muito cedo. Vocês não vão nem acreditar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu falo que foi a única coisa boa que o Collor fez, né, na época. Então, eu comecei como menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. E lá eu fiquei até completar os 18 anos. Foi um aprendizado enorme, porque eu trabalhava 4 horas por dia, mas eu fiquei 6 meses em cada departamento, então completava 6 meses, ia para um departamento diferente, e isso me ajudou assim demais como base para a minha carreira, para o que eu sou hoje, né? Porque eu tive assim aprendizado com muitas pessoas diferentes. Saindo da Caixa, porque eu completei 18 anos, realmente não tinha concurso naquela época, eu fui trabalhar com um cliente da Caixa Econômica Federal, uma factory, que é uma pessoa maravilhosa, a família são amigos até hoje, vem na minha casa, eu vou na casa deles. Então, também foi um aprendizado muito bom na época, né? E ele falou assim, olha, aqui você não vai crescer, e eu vejo que você quer sempre buscar algo a mais. Então, vai fazer uma faculdade, me incentivou. E naquele momento eu falei, vou iniciar a faculdade. E comecei a faculdade de Ciências Contábeis. Eu tinha feito um curso técnico em administração de negócios. E aí eu falei, não, vou fazer uma faculdade focada em Ciências Contábeis. Acabei mudando para uma consultoria tributária. Fiquei por 2 anos e meio, aproximadamente, nessa consultoria tributária, mas ainda não era aquilo que eu queria, né? Eu falei, não, eu quero ter a visão da empresa como todo, do negócio. Então, naquele momento, o meu sonho era esse, né? Era entrar numa grande empresa, numa big audit, né? Que a gente fala. E aí eu fui atrás, né? Eu comecei a mapear quais são as maiores empresas do mundo e fui atrás e entrei. Entrei e lá eu fiquei por 15 anos. Então, essa carreira, quando eu comecei na auditoria, eu comecei como trainee. Então, eu dei um passo até atrás, porque eu queria auditoria. E na consultoria eu já era sênior, que é como se fosse um supervisor hoje, né? Então, eu dei um passo atrás, mas eu falei, é um momento para que eu busque pelo aquilo que eu quero, né? Ser auditora, a carreira e conhecer negócios. E era tudo que eu queria ali, ter a visão do todo. E é engraçado, porque eu comecei
já tinha um pouco de experiência em contabilidade, em consultoria, então isso me ajudou bastante, né? Então, a minha carreira na Deloitte foi até assim, eu tive 4 promoções duplas, então eu comecei como trainee, pulei para semi-sênior e assim fui indo. E o mais interessante é que a cada nível que mudava era uma experiência diferente e era um sonho diferente e uma luta diferente, porque é engraçado, né? Realmente vai se lapidando aos poucos para você chegar lá. E aí, quando você entra e começa essas promoções, qual que é o próximo sonho? Se tornar sócia, né? Sócia de auditoria, sócia da empresa. E lá eu fiquei por 15 anos, cheguei até gerente sênior, com todas essas promoções, tudo. Fui muito bem acolhida, muito bem recebida por eles. Mas chegou um momento que o próprio mercado já me conhecia e acabou fazendo uma proposta. Eu acabei indo para uma concorrente, que é a EY. Na EY, quando eles descobriram que eu tinha uma experiência focada em concessões, né? Energia, concessões de aeroportos, rodovias, aí eles falaram, opa, vem para São Paulo. Então eu comecei naquela de Campinas, São Paulo. Aí para mim começou a ficar difícil, porque a minha família é aqui de Campinas, minhas filhas já na escola, tudo. E eu ficava naquela de, né, sair 6 horas da manhã, chega às 2, porque você não tem muito horário. E muitas vezes, né, o trânsito de São Paulo é terrível. Então eu percebi que eu estava perdendo muito tempo naquele trânsito e aquilo não estava tão legal quanto eu imaginava. E foi aí que apareceu o CEO da Grant Thornton. Eu acabei sendo convidada a assumir como sócia responsável pelo escritório de Campinas. E aí mais um sonho, né? Porque além de me tornar sócia efetivamente, ainda ser líder de um escritório da Grant Thornton, que é uma das maiores do mundo também, né? A Grant Thornton está presente em mais de 140 países, né? Então, isso foi muito legal, porque falei, poxa vida, né? Ao longo dessa carreira, são vários sonhos e várias lutas, né, para chegar. Mas eu cheguei, e aí começam outros sonhos. E além disso, eu também sou professora na Facamp já há 4 anos. Eu sou professora no curso de MBA deles, de Finanças Empresariais. No ano passado, eu fui convidada a desenvolver um curso de curta duração de Controladoria Avançada, Compliance e Planejamento Tributário. Então, também desenvolvi esse curso para eles, já está ali a todo vapor, bem legal também. E continuo lá na Facamp com eles, porque eu tenho também o prazer de estar ali com os alunos. Então, eu pude perceber que ao longo da minha carreira, eu aprendo muito mais com as pessoas que estão vindo do que com as pessoas que já têm uma certa experiência. Eu aprendo com eles também muito, mas eu sou muito curiosa, então eu procuro saber qual é a ideia de uma pessoa, qual é a ideia do outro. Às vezes eu paro e falo, poxa, eu nunca fiz essa pergunta, né? E a pessoa tem toda a razão. Então, ter essa visão, enxergar dessa forma. E assim que foi a minha carreira. Recentemente também eu fui convidada para participar do CRAME. Eu sou vice-presidente de Relações Institucionais no CRAME e era uma coisa que eu queria muito, ajudar a sociedade de alguma forma. Então eu falava, poxa, como que eu vou fazer isso sem ter um retorno, ajudar alguém que realmente precisa, né? E aí veio um convite de uma pessoa maravilhosa que eu tenho contato no IBF, o Marcos, com o Edson. Então, assim, foi para mim também, foi uma oportunidade muito grande de fazer algo a mais, né? E era isso que eu queria. Não só buscar carreira, pensar em ganhar dinheiro, mas o que eu posso fazer também para ajudar a sociedade de alguma forma? Nem que seja um pouquinho, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, estou lá já há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu faço parte do IBF Campinas também, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, que também são só pessoas maravilhosas,
no corpo de conselheiros e diretoria. Então, para mim é muito bom, eu gosto bastante, porque juntar com as pessoas, trocar ideias, falar sobre carreira, mercado, é muito bom, sobre o que está acontecendo. E recentemente eu fui convidada como conselheira também na revista FBGA, que é a Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que tem tudo a ver com sustentabilidade. Eu falo que eu tenho um pezinho ali também, porque eu gosto muito quando fala de sustentabilidade. E enfim, essa foi a minha carreira, assim, até agora, né? Até o momento. Participando aí como conselheira fiscal, como conselheira de artigos na revista, como vice-presidente de Relações Institucionais no CRAME, professora de Controladoria Avançada no curso de Finanças Empresariais e auditora, né? Auditora, líder no escritório de Campinas, auditoria externa, mas eu também sou sócia de qualidade em compliance em alguns clientes de auditoria interna. Por uma questão de segmento, eu acabei me especializando no segmento de concessões, então quando tem auditoria em determinados segmentos, eu acabo fazendo o controle de qualidade. E eu participo também do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, no grupo de energia, grupo técnico de energia elétrica. Então, minha carreira aí tem essas coisas, né, todas, que o pessoal pergunta para mim assim, como você consegue? E realmente é isso, e eu, assim, estou num momento muito feliz, de realização mesmo, e por ter passado por tudo isso, né, por ter começado pequenininha lá, tirando xerox. A minha alegria era colocar o jaleco da Caixa Econômica Federal que tinha, né, aquele jaleco azul com amarelão, aquelas guias de depósitos gigantescas, que eu comecei lá em 92, hein? Estou dizendo a minha idade aqui já, lá atrás. Então, a minha alegria era ir para a fila, preencher guia de depósitos, aí depois eu fui para abertura de contas, depois eu fui para crédito educativo, fundo de garantia. Então, assim, eu fui passando, eu fui aprendendo, que isso me ajudou demais na minha carreira. Eu acho que talvez seja por isso que eu acabei escolhendo a auditoria, porque eu queria até a visão do todo. E foi isso. Sensacional, sensacional. Bom, se você, audiência, acha que você faz muita coisa, veja o depoimento da Élica, de quanta coisa ela faz, e fantástico ouvir essa história. Eu já tive um contato contigo, já, né, uma admiração muito grande pelo seu profissional. Então, cara, incrível essa história, né, Gi? Incrível mesmo. Vamos fazer um intervalinho rápido para a gente assimilar esse montante de informações, porque a minha cabeça aqui eu preciso organizar, porque ela já está com um monte de pergunta. Então, vamos fazer um intervalinho bem rápido e a gente já retoma para, então, bombardear, para conversar mais com a Élica e fazer algumas perguntinhas. A gente já retorna, então. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira.
Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. Depois dessa história incrível da Érica de fazer um monte de coisa, né? Que eu já tô até cansado de tanta coisa que ela faz, né? Então vamos para a primeira pergunta. Érica, como equilibrar todos esses pratos que para um homem já é muito difícil? Imagina para uma mulher que ainda tem as atribuições, filho, marido e uma série de coisas. Como é que você faz para equilibrar tudo isso na sua vida e principalmente manter esse sorriso, né, que você fala com uma satisfação, com uma alegria, né, de tudo isso que você tem feito, essas realizações? Como isso funciona? Olha, eu tento trazer a minha família bem próxima. Como que eu faço isso? O diálogo. Eu converso muito com o meu marido, com as minhas filhas, e assim, o que eu percebo é que eu tenho um apoio muito grande, né? E um ajuda o outro mesmo. E eu consigo organizar. Então, por exemplo, a Grant Thornton, ela é a número 1, é a auditoria, é a carreira que eu escolhi. Então, a maior parte do meu tempo é dedicada a Grant Thornton. O que eu faço é, durante a semana, tudo aquilo que eu consigo encaixar ali à noite. Então, é a aula do MBA, que acontece uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, eu consigo organizar bem. E a aula do MBA tem tudo a ver com o que eu faço, que é compliance, que é controladoria avançada. Então, eu me sinto muito segura em passar. Então, isso é legal. Eu estou fazendo aquilo que está na minha área e aquilo que eu estudei bastante e continuo estudando, porque a cada dia sai coisa nova. Então, eu tento organizar a minha agenda assim. Olha, essa semana eu vou dar aula na quinta à noite e no sábado de manhã. Então, eu vou tentar, os outros dias da semana, não carregar tanto, ter mais tempo para a família. Eu tento organizar dessa forma. O IBF é uma reunião uma vez por mês, é muito tranquilo. E é muito prazeroso que eu fico lá, que eu não vejo a hora que chega para encontrar todo mundo e conversar com todo mundo, é muito gostoso. O CRAME também é uma vez por semana, mas o CRAME é uma coisa que eu gosto tanto, que a minha cabecinha fica maquinando ali, né? O que eu posso fazer de melhor? Quem que eu posso colocar em contato com o CRAME? Então, isso eu fico pensando o tempo todo, e sempre que eu tenho alguma ideia, que eu consigo fazer alguma coisa ali, eu encaixo mesmo durante a semana, ou até no final de semana. Ainda durante a semana, que eu não coloquei aqui, porque não faz parte da carreira, mas acaba entrando, né? Eu pratico um esporte com a minha filha. Então, é um tempo que eu tenho com minhas filhas, com o meu marido, procuro sempre, ou de manhãzinha, saio para caminhar, conversar, aí começa o dia e vai embora, né? Vai aquele dia com foco, aí pega a noite para ou dar aula, ou participar de uma reunião, ou então tá mais tranquilo, eu vou estudar alguma coisa nova, e assim vai. Eu tento equilibrar dessa forma e tem dado muito certo. Mas, de fato, a gente tem que organizar mesmo. Eu vou ser bem sincera, no começo eu fui aceitando, né? Porque eu tinha uma certa dificuldade de falar, não vou conseguir. Vinha a oportunidade, eu queria aceitar mesmo. Eu achava, né, sensacional. Poxa, vou participar, tudo. Aí eu percebi que eu estava acumulando muito minha agenda. Aí eu dei um passo atrás e falei assim, não, peraí. O que eu vou fazer para participar de tudo sem impactar a minha família, sem impactar meus filhos, minha qualidade de vida, porque para ter esse equilíbrio, né, justamente para chegar nesse ponto de equilíbrio. E foi aí que eu comecei a organizar dessa forma. Então, a semana que eu dou aula, eu procuro não fazer outras coisas. E assim vai, entendeu? Eu tento organizar a agenda mesmo. É um exemplo mesmo, né, Paul? Porque o Paul sabe, eu sou uma pessoa extremamente organizada também. Eu tenho, exatamente como você, eu me planejo a semana inteira, toda segunda eu sento e faço um planejamento. Mas é um objetivo que muitas pessoas não alcançam, mesmo com o planejamento, porque isso se vincula muito com o perfil pessoal de cada um.
né? Então, realmente, eu vejo como um exemplo e eu imagino que muitas pessoas gostariam também de ter essa habilidade de poder encaixar e, ainda assim, ter uma prioridade e seguir com ela até o fim. Uhum, exatamente, isso é muito importante. É engraçado que eu começo a pensar a hora que eu tô tomando banho, né? Eu vou ser bem sincera aqui. A hora que eu tô tomando banho, eu começo a pensar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu saio, realmente, eu tenho que colocar na minha agenda. E é isso mesmo, é chegar na segunda-feira, se organizar, eu acho que isso é muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Eu vou perguntar aqui, pô, é uma pergunta até... uma curiosidade minha mesmo, aí você me corrige se eu estiver errada, que eu vou falar como leiga, tá, Érica? Eu tenho essa visão, imagino que muitas pessoas também têm, que a auditoria, o setor da auditoria é um setor visceral. E visceral no sentido, assim, de uma grande concorrência, né, algo que exige competências específicas. E eu queria saber como foi para você. Você precisou desenvolver alguma competência para trabalhar nesse ramo e hoje assumir uma sociedade, né, e a chefia de Campinas, dessa região, ou você já tinha essas competências? Como que foi esse processo? Porque, além de tudo, você é uma mulher numa posição de liderança num setor extremamente concorrido. Como que foi esse processo? É um setor que até pouco tempo atrás não tinha mulher sócia, né? Tinha mulher sócia em consultoria, tudo, mas em auditoria, até pouco tempo atrás, não. E, de fato, não foi fácil chegar. Né, para chegar, realmente, eu fui buscar tudo aquilo e mais um pouco, né, provar a competência técnica, porque é um conjunto, não é só a questão técnica, né, então, para ser sócio de auditoria externa, você tem que ter ciências contábeis, né, que é a graduação e o CRC para poder assinar o parecer, mas isso não basta, porque depois de ter o CRC, você tem que, outro desafio, outra luta, né, de estudo para passar no exame do CNAE. E aí, depois do CNAE, é no exame da CVM, que CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que são para empresas públicas, que têm as suas ações negociáveis nas bolsas de valores. Né? Então, a diferença é justamente essa. Né? A diferença é justamente essa. Eu tenho que estar o tempo todo me especializando e buscando certificados depois da formação para chegar à sócia de auditoria. Então, hoje, se eu vou assinar para uma empresa pública, eu tenho que ter o certificado da CVM, eu tenho que ter passado no exame de qualificação. Para ser auditor, eu tenho que ter o CNAE, que é o exame de qualificação para auditoria. O legal de ciências contábeis é que ele abre um leque. Então, você pode ser contador, e aí você fica como contador, ou auditor, aí você faz esse exame de qualificação técnica específica para se tornar auditor, e auditor de empresa pública. E faz o da CVM, e assim vai, tem vários exames, tem para bancos, né? E, de fato, eu não parei de estudar. Então, mesmo depois da minha graduação em Ciências Contábeis, eu passei nesses exames, né? Foram outros desafios, e depois de passar nesses exames, qual é a outra habilidade para se tornar uma sócia, né? Eu tenho que conhecer negócio, economia, é um conjunto. Eu tenho que saber lidar com pessoas, porque as pessoas são os principais ativos. As pessoas têm com elas o conhecimento, né? O conhecimento de uma consultoria, o conhecimento detalhado em relação às práticas contábeis. Então, se elas são os principais ativos, como lidar com as pessoas? Porque eu até brinco às vezes, eu falo assim, fazer auditoria é muito fácil, porque tem uma regra. Eu falo, o desafio é lidar com pessoas, porque você tem pessoas de todos os tipos. E, de fato, você tem que não só lidar, eu enxergo dessa forma, né? Mas eu tenho que trazer essas pessoas comigo, né? Eu tenho que incentivar para que elas cresçam também, para que eu consiga cada vez mais ter uma pessoa que eu consiga confiar, que esteja ali comigo, que dê oportunidades, que ela consiga realizar o sonho assim como eu realizei.
Então, um conjunto. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um MBA de gestão empresarial. Fiz com o meu marido. Meu marido é engenheiro. Eu falei para ele, olha, como o MBA vai demandar, então, para você não ficar longe de mim, vamos juntos fazer um MBA que vai ser bom para os dois. E fizemos juntos o MBA na FGV. Depois do MBA, eu engatei no mestrado americano em Business, que foi sensacional. E no começo até foi engraçado, porque eu falei assim... eu falei, onde eu fui amarrar meu burro, né? Foi até engraçado, porque eu comecei a fazer achando que seria uma coisa simples, que seria fácil. Aí a hora que eu vi a média, 8,25, porque era americano, aí eu falei, meu Deus, aquele monte de livros em inglês, que eu li aquilo, eu falava, nossa, o livro é gigante. E trabalhando junto, mas eu consegui me organizar e consegui concluir. Então, isso fez a diferença. Apesar de que o meu maior desafio para concluir foi marketing. É até engraçado isso, porque o meu professor, na época aqui do módulo Brasil, era o Cossenza, que ele é super famoso, é um professor sensacional, mas ele era extremamente rígido. E eu perdi um trabalho, era formado por prova, trabalhos, e eu perdi um trabalho de um dia, né, de um sábado inteiro, porque eu escolhi ver a festa junina da minha filha, que era no mesmo dia. E eu fiquei com 8,20, ele não me deu 0,05. Ele falou assim, eu não vou te cobrar o módulo, a FGV não vai te cobrar o módulo, e nem o raio, mas você vai ter que refazer o curso inteiro. E eu tive que voltar no ano seguinte para refazer marketing e terminar. Mas foi muito legal, porque além da auditoria, essa especialização, a especialização que eu tive em termos de economia, em termos de marketing, de business mesmo, né, de mercado, de enxergar o todo, foi sensacional. E é isso que precisa, né? Não adianta você ter só a técnica e não saber lidar com pessoas, e não saber lidar com cliente, e não ter também aquela parte, né, de vendas, porque tá tudo ali, né? É um conjunto, é um negócio. Então, essa visão é muito importante. Sensacional, né? Eu passei por uma situação parecida, né, de ter uma prova de uma pós-graduação que eu fiz, e a última prova, e só ia ter essa prova, porque foi a empresa que fechou, ia ser no dia do nascimento da minha filha. E não ia ter possibilidade de fazer uma outra prova porque o curso terminava. E eu não tive o diploma por justamente isso, e não tinha como fazer depois. Eu realmente estudei, para mim o diploma é um mero detalhe, né? O importante é o conhecimento que eu adquiri, mas eu não ia perder algo tão importante que era o nascimento da minha filha por conta de um curso, né? Mas é sempre uma decisão difícil de tomar, né? Porque você tem tantas coisas, tantas construções. Agora, Érica, queria te fazer uma pergunta, né? Vai ser uma difícil de resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Você começou muito cedo, né? Eu também tive a oportunidade, eu peguei a época também de começar a trabalhar com 14 anos, carteira assinada, e você falou que começou com 12, né? E uma coisa muito interessante que você falou, que assim, você tinha sonhos, e sonhos com 12 anos é um sonho diferente de quando você já está na vida adulta, casada, com filho, né? Mas você falou um negócio que muitas pessoas não gostam de fazer. Falam assim, poxa, eu queria estar lá preenchendo os talãozinhos de depósito, né? E pelo que eu percebi é que desde cedo você já entendeu aquilo como algo que poderia transformar a sua vida. Da onde que veio essa paixão, esse sonho, essa vontade de fazer acontecer desde cedo? Porque 12 anos é muito difícil, né? Você conseguir ter essa pegada, essa coisa. Da onde veio isso na sua vida? Eu comecei a lutar cedo, né? Pois é. Então, o meu pai, na época, ele tinha uma sorveteria e eu ajudava ele na sorveteria. Era até engraçado isso. Então, eu ia ao banco com ele. Eu, desde pequena, tinha 9, 10 anos, eu levava as guias, né, de depósito e ficava carimbando, ficava escrevendo, então, assim, eu já meio predestinada, né? Então, ficava ali tentando conferir o extrato, olhando, não entendia nada, mas eu achava aquilo o máximo.
E o que eu mais gostava era organizar os papéis dele. Eu falava, pai, daqui que eu vou organizar. E mais do que atender. E, bom, vou ser sincera, né? A hora que terminava os potes de sorvete, ali era uma briga, eu e meu irmão, para raspar o pote de sorvete. Mas, assim, a parte administrativa, aquela coisa de conferir, parece que já estava meio intrínseca em mim, assim. Então, de fato, quando eu tive a oportunidade, que a minha irmã falou, olha, vai abrir um concurso para menores aprendizes, que foi uma lei do Collor, e vai fazer entre a prefeitura e o Comec, você gostaria de participar? Os meus pais, na época, ficaram meio assim, mas falaram, tudo bem, 4 horas por dia, estuda de manhã e trabalha à tarde. E era o que eu fazia. Eu saía da escola e ia direto para a Caixa Econômica Federal, ali na Glicério, né, aqui em Campinas, e ia até ao lado do IBEF, e trabalhava das 2 às 6. Então, assim, para mim eu conseguia organizar muito bem, e chegava à noite e estudava. Então, acho que desde cedo eu já fui nesse negócio de organização, sabe? Olha, agora eu estou estudando, agora eu estou trabalhando, e à noite eu preciso estudar para a prova do dia seguinte, ou fazer alguma lição. Se bem que eu sempre fui uma pessoa curiosa, às vezes ficava meio com vergonha de perguntar alguma coisa em sala de aula, mas eu tinha que entender. Se eu não entendesse o que o professor falava, eu ia lá depois, olha, eu não entendi isso daqui. Porque aquele negócio de você pegar e decorar nunca foi comigo. Eu nunca gostei. Eu sempre tive que entender o porquê de tudo. Quando o cliente vem perguntar alguma coisa para mim, olha, eu tô com uma dúvida assim, 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 o que fala na regra? Não, mas peraí, deixa eu entender. Por que disso? E aí o cliente acaba dando a resposta para ele mesmo. É até engraçado isso, porque eu volto com as perguntas, que foi o que eu sempre acostumei a fazer, e que acaba, não tinha pensado nisso, ou realmente, né, dá para ir por esse caminho. Então, isso eu acho que já veio meio intrínseco, né, nessa coisa de sempre estar ali ajudando meu pai, desde criança brincando com os papéis, carimbando, aqueles carimbos que sujava todas as mãos, e assim ia, né? Muito legal. E aí, Érica, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, assim, qual que foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira, de perrengue mesmo? E o que você aprendeu com isso? Qual foi o aprendizado que você tirou desse perrengue pelo qual você passou? Então, assim, a maior dificuldade para mim é que, para me tornar sócia, né? Eu cheguei um momento da carreira que aí, não, você está pronta, mas aí sempre tinha alguma coisa, falta mais isso, sempre tinha um obstáculo, né? Digamos assim, olha, você tem uma boa avaliação, é isso, é aquilo, mas sempre tinha um mais. Então eu falei assim, não é possível. E quando você fica muito tempo numa empresa, o medo que eu tinha era de sair da empresa, de sair e falar assim, poxa, eu vou ficar pulando de galho em galho, isso não é legal para o meu currículo, para a minha carteira. Até o dia que eu recebi um convite, me seguraram, eu não fui, aí eu vi que o negócio não mudou, e aí eu falei assim, recebi de novo o convite, aí eu falei assim, agora eu vou. Foi muito difícil para mim. Era até engraçado, porque parecia um casamento, aquela coisa assim que estava dentro, né? E quando eu estava na outra empresa, às vezes eu atendia o telefone e eu falava o nome da outra. Então eu falava, nossa, peraí, eu tenho que me policiar com relação a esse aspecto. Ou então, quando eu ia para uma reunião discutir, eu acabava dando exemplos da outra. Eu falei assim, isso não é legal, o povo não gosta, né? Deixa eu me policiar de novo. Então, para mim, esse corte de cordão umbilical, assim, de ter ficado muito tempo em uma empresa para depois ir para outra, não foi fácil. Foi muito difícil, porque você tem amigos, você tem pessoas que você admira, que constrói ali 15 anos, é muito tempo, né? É muito tempo. Então, isso para mim não foi fácil. Só que hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, assim, eu me encontrei numa empresa hoje que me acolheu demais. Eu cheguei na empresa, consegui mostrar tudo que eu posso fazer.
as ideias foram compradas, estão acontecendo, eu participo de muitas coisas internamente. Um ano que eu estava aqui na empresa, eu já fui convidada para representar o Brasil num evento de crescimento global, e eles pegaram uma pessoa de cada país, e aqui no Brasil eles escolheram uma mulher. Então, assim, isso, né, eu falei assim, será que eu teria essa oportunidade se eu estivesse lá? E, ao mesmo tempo, quando eu estava lá, eu ficava com medo. Será que eu não estou fazendo... Será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, essa pergunta vinha na cabeça o tempo todo. Não é fácil você sair de um lugar que você está há muito tempo. Isso é muito complicado. Mas você só vai saber se deu certo depois que saiu. E aquele tal negócio, eu tenho que buscar a minha valorização, né? Se é isso que eu acredito, se eu acho assim, que independente de gênero, do que for, todo mundo é capaz de estar naquilo que sonha, naquilo que consegue chegar, desde que a pessoa busque, né? Que a pessoa busque aí as graduações, as pós-graduações, porque eu falo, a gente não pode parar. O mundo muda muito rápido. A gente não pode ficar encostado, né? É aquele tal negócio, eu quero participar da banda ou eu quero ver a banda passar? Esse é o ponto, né? Então, eu quero participar, eu quero estar ali. Então, eu tenho que ir atrás. E se for em uma ou na outra, mas desde que eu encontre a minha felicidade, que eu consiga a minha realização profissional. Então, eu confesso que na mudança não foi fácil. Não foi fácil. Esse eu acho que foi o meu maior desafio, assim, de carreira. Fantástico, Érica. Agora, uma trajetória incrível, né? E é muito difícil você tomar a decisão de você sair de uma empresa. Agora, você chegou, ao longo da sua carreira, a construir um plano de carreira? Da onde saiu essa ideia de que eu quero chegar ali? Teve alguma estratégia, alguma coisa que você fez ou não? As coisas foram acontecendo, você foi dando um passo de cada vez? Como é que se deu isso na carreira da Érica? Então, eu escolhi a auditoria justamente porque a auditoria, por default, ela já tem um plano de carreira estruturado em todas as empresas. Então, isso é bem legal. Então, eu falei assim, poxa, se eu for para uma empresa como uma coordenadora ou uma supervisora, eu, assim, posso chegar? Posso. Mas vai ser muito mais difícil. E na auditoria, não. Ou você vai ou você está fora. É um plano de carreira assim, né? Você vai para o próximo cargo no ano seguinte. Se você trabalhou, se você correu atrás, se você se dedicou e se você teve uma boa avaliação, você automaticamente é promovido. Então, aquilo me encheu os olhos quando eu soube do plano de carreira de auditoria. Então, eu falei, o sócio que está aqui, um dia ele foi trainee, como eu. Então, eu posso chegar. Então, foi aí que começou o segundo sonho, né? O primeiro era ser auditora. Era o desafio de conseguir entrar, porque não é fácil. Aí, depois que eu entrei, falei, agora eu quero ser sócia. Ah, mas aqui tá difícil? Se aqui tá difícil, eu vou para lá, mas eu vou ser sócia. Então, se eu sonhei isso uma boa parte da minha vida, é isso que eu quero, não importa o lugar, esse é o ponto. Isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que acabam se apegando, né, e não tomam a decisão de sair em busca desse outro sonho e acaba se frustrando porque às vezes o tempo passa e você não consegue recuperar, né? Por isso que eu perguntei justamente desse plano de carreira, né, de assim, poxa, tá definido, é isso que eu quero. Bom, seja aqui ou seja em outro lugar, eu vou fazer isso acontecer, né? Isso é fantástico. É fantástico. E aí acaba, às vezes, optando pela saída ou a culpa, entre aspas, mais fácil, né? Eu fiquei, 20 anos naquela posição, não cheguei onde eu queria chegar, mas a empresa não me ajudou, mas a empresa não me fomentou, quando, na verdade, a gente fala muito isso no nosso clube de profissionais de alta performance, que quem tem que fomentar isso é você mesmo. Como o exemplo que você deu, eu percebi que eu não ia alcançar meu objetivo ali dentro daquela empresa, eu troquei de empresa. Isso é dolorido? Mas hoje, olhando, né, no longo prazo, é muito benéfico também para o crescimento pessoal e principalmente profissional. Exatamente.
E agora, pra gente encaminhando pro final, né? A gente sempre vem com essas histórias de acabar com o programa quando tá bom. É impressionante. Eu sou a pessoa, lembra que eu sou a pessoa da organização? Eu sou a pessoa do tempo também. Érica, uma dica de um livro que você gosta bastante, livro de cabeceira, que te impactou de alguma forma. Então, olha, eu sou muito fã da Michelle Obama. Então, os livros dela são maravilhosos, né? Mas eu li um recentemente, que não é aquele de cabeceira, mas eu li recentemente, que eu achei, assim, sensacional, que foi da Sheryl Sandberg, que é Faça Acontecer. E ela fala justamente essa frase que eu comentei com vocês no livro, que para mim foi sensacional, aquilo, assim, parece que eu me identifiquei com ela, o livro dela, com as decisões dela, e até engraçado, conhecendo a história dela. É justamente isso. Não saia antes de sair, que ela fala. O que é isso, né? Esteja lá e trabalhe para valer enquanto você estiver lá. Não pense assim, eu vou sair, então eu já começo a parar e eu já começo a ir antes de sair. Esse é o ponto. E o outro ponto é, não fique vendo a banda passar. Faça parte da banda. E isso, assim, eu me identifiquei demais e eu acho que é isso que a gente tem que correr atrás, né? Se você busca uma carreira, se você tem um sonho, a gente pode estar aonde a gente quiser, desde que a gente corra atrás, que a gente participe, que a gente construa. Não é aquela coisa de, eu vou chegar lá rapidamente, como algumas gerações imaginam, né? Eu quero me tornar presidente rapidamente. Pessoal, não é isso. Não é isso. Você tem que ser lapidado. Você tem que passar por experiência para amadurecimento, né? Você chegar lá e acontecer determinadas situações, não vai saber o que fazer. Ou vai fazer de uma forma imatura. Então, é importante passar por cada passo, né, na carreira para chegar. Então, faça parte da banda que vai chegar. E eu achei sensacional esse livro dela. É fantástico. A Sheryl, inclusive, ia vir para o Brasil do Encontro com Gigantes, né? É um evento anual, um evento que eu até já participei com o Marshall Goldsmith. Infelizmente, o Covid fez com que a Algaba não conseguisse realizar esse evento. É um evento de empoderamento feminino mesmo, trazer ela para falar do livro, né? Mas espero que o ano que vem o Márcio Silva, vou até marcar ele aqui no vídeo. Márcio, espero que você consiga trazer a Sheryl para o Brasil, que realmente é uma pessoa incrível, né? E traz esses conceitos. E vale a pena, vale a leitura. Muito legal você trazer outra coisa que eu me identifiquei muito com ela foi que ela estava no Google, não fala no livro, nesse livro não fala isso, mas se você pesquisar a história dela, né, ao longo da carreira, ela começou numa consultoria, aí depois ela foi para o Google, e lá no Google ela não conseguia, ela chegou uma hora que ela começou a ser brecada nos ideais dela. E aí o Facebook percebeu isso, que não estava legal, porque ela começou a ser, né, a parada, não deixa fazer as coisas. O Facebook levou ela. E quando ele levou, para ela também, ela saiu de uma grande empresa que ela ficou muito tempo, e um cargo muito bom. Então ela foi, e foi muito bem. Ela se tornou bilionária no Facebook. Então é justamente isso, que eu falo, né? Eu me identifiquei com essa história, porque pela mudança dela, pela forma dela pensar, é sensacional. Eu gosto muito de estudar essas biografias. Você falou da Michelle Obama, que eu também sou muito fã, né? Assim como a Alicia Nash, né? Que era a mulher do John Nash, ganhou o prêmio Nobel. E é o que eu falo, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher suportando, porque ele sozinho vai fazer cagada. Desculpa o termo, mas no final das contas é assim e é fantástico. Equilíbrio, né? Eu falo, pois é, exatamente. Muito legal. E eu gosto muito da Michelle pelo jeito simples de ser. Eu também gosto bastante. Não é aquela pessoa que chegou lá e subiu para a cabeça, não. Ela, com todo o conhecimento que ela tem, ela é uma pessoa maravilhosa. E ela é pessoa. Pelo contrário, né? Porque ao invés do poder subir na cabeça, o poder trouxe ainda mais aflorada essa vertente de questionamento. Então ela está se questionando constantemente, e isso fortalece e reitera muitos valores que ela já tem.
né, e repercute e reproduz para todo mundo, inclusive nos livros que ela escreve, nas falas que ela propaga. Bem interessante. Maravilhosa. Com certeza. Maravilhoso. Bom, já que a Gi quebrou todo barato, né? Já indo para o final, Élica, qual a dica que você dá para a nossa audiência, né, de carreira, para crescer na carreira? Né? Que dica seria essa? A dica que eu dou é: esteja preparado para você chegar a... Eu quero isso, é o que eu sonho, então se prepare para chegar. Se você estiver preparado, você vai chegar. Se você correr atrás, você vai chegar. Pode demorar um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas o momento vai chegar. E esteja preparado a cada dia. Não é, só graduei, o que eu comentei anteriormente, só graduei, só fiz uma pós. Não, esteja preparado com tudo que está acontecendo no mercado, independente da função e da área. O mundo muda muito. Esse o Covid está aí para provar isso, e no clube a gente tem uma máxima, né? De nunca se prepare quando você precisa estar pronto, né? Se a oportunidade aparecer, se tiver que se preparar, já vai ser tarde demais. Por isso que é o que eu sempre falo, temos que ter uma plaquinha em construção, né? Tá se atualizando o tempo inteiro, a coisa tá mudando e você precisa sempre tá atualizado, né? Tá pronto. Mas não esteja preparado, mas não exagere. Leve o equilíbrio na sua vida, porque as coisas só dão certo quando você tem o equilíbrio entre saúde, trabalho e família. Eu acho que esse é o principal, né? É o principal para você chegar lá de forma sustentável mesmo, né? Chegar com segurança. E você sabe, Élica, que esse equilíbrio, como você comentou aqui de uma outra forma, mas eu vou transcrever isso, esse equilíbrio ele é construído, né? Ele é maturado, ele é lapidado, então não tem um atalho para isso. O que vai te ensinar a equilibrar os pratos é a experiência da vivência, né? Nem tanto em questão de idade ou enfim, mas de vivências e experiências. Então, não tem atalho, é algo que a gente também fala bastante no clube, não existe atalho, você tem que colocar lá a cara para bater, estando preparado para ver no que vai dar, para não se precipitar e não acabar se frustrando. Com certeza. Bom, aqui chegamos ao final, que bate-papo delicioso, Élica, uma carreira incrível, total admiração por você, pela sua carreira, né, por compartilhar tanto com a gente, dedicar um pouquinho de tempo para poder compartilhar a sua história. Muito obrigado por estar com a gente nesse projeto. Eu que agradeço de fazer parte de um projeto tão importante como esse. Muito legal, é um prazer encerrar, né, a segunda temporada com uma pessoa como você. Muito obrigada também a você que nos assistiu. Deixe aqui comentários, a gente vai começar em breve a nova terceira temporada e a gente se vê no próximo Carreira Talk Show.